Se você trava na hora de colocar o preço certo no seu produto e no seu serviço, se você fica aí chutando ou na dúvida do será que eu tô cobrando muito barato? Será que eu tô cobrando caro demais? E aí acaba colocando sempre o preço lá para baixo. Então, nesse vídeo, eu vou te ensinar de forma clara e objetiva, com exemplo prático e exercício, para que você consiga colocar o preço certo no seu produto e no seu serviço. Então, siga aqui comigo. Hoje eu vou te ensinar um método de 3 etapas para que você consiga colocar o seu preço com segurança e para que você consiga sustentar, sem que a pessoa fique falando, ai, tá caro demais, tá barato demais, Então, para que o seu cliente entenda exatamente a sua proposta de valor. Então, o que vai compor esses 3 elementos aqui para a produção do seu preço? Piso, faixa e a proposta de valor. No piso, você vai colocar os seus custos diretos, os seus custos fixos, a sua hora, né? O seu pagamento, aquilo que você vai receber, o custo da sua hora de produção, no caso, certo? Porque um erro muito comum é, por exemplo, as pessoas, vamos supor que a gente está falando sobre ingredientes, tô preparando pão de mel para vender. Um erro muito comum é a pessoa colocar só o preço ali, o quanto ela gastou com os ingredientes, e vender por um determinado preço, e a diferença do que ela gastou com os ingredientes e o que sobrou, ela considera como lucro, e no caso é o pagamento dela. Não. Você precisa considerar a sua hora, o quanto você vai receber por esse produto e por esse serviço, já dentro do preço. O lucro não é o seu pagamento, o lucro é da sua empresa. Em breve a gente vai falar mais sobre, né, a questão financeira aí da sua empresa. Calma, vamos chegar lá. Então, esse é um erro muito comum que acontece. Então, aqui vamos colocar um exemplo prático, considerando a confeitaria. Então, você vai colocar os seus ingredientes, mais os custos com embalagem, mais os custos da energia elétrica, do gás, que quer que seja, mais o valor da sua hora de produção, certo? Então, essa é a primeira etapa aqui, que é a etapa do piso. Agora, na faixa, nessa etapa da faixa de preço, você vai comparar com produtos e serviços da mesma categoria. Então, por exemplo, qual que é a média aí, vamos supor, de pão de mel que estão oferecendo, vamos supor, aqui no meu bairro, na mesma categoria. Então, é um pão de mel que vai tais ingredientes, é recheado, é isso, é na embalagem. Uma coisa importante aqui, então você precisa entender da mesma categoria. Então vamos supor, se eu ofereço, vamos supor, pão de mel para as pessoas que vão comer à tarde depois do almoço, é uma coisa. Eu ofereço pão de mel para servir como doce numa festa, como lembrança ali numa festa, é outra coisa, Ah, eu ofereço um pão de mel premium, que leva lá ingredientes caros, né? Vamos supor, Nutella, leitinho, enfim, né? O recheio mais caro ali, um chocolate nobre, por exemplo. Aí é outra coisa. Eu preciso comparar produtos e serviços da mesma categoria. Cuidado aqui. Agora, na terceira etapa, na terceira camada, a gente vai falar de proposta de valor. Aqui tem muito a ver com a terceira pergunta essencial do empreendedorismo, né? Se você não sabe quais são as 3 perguntas essenciais do empreendedorismo, tem um vídeo aqui explicando exatamente, detalhadamente, e é muito importante que você veja esse vídeo também. Então, aqui para você oferecer a sua proposta de valor, que é o que vai sustentar o seu preço,
que é o que vai fazer com que o cliente procure o seu produto ou o seu serviço, entendendo qual que é o seu diferencial, que vai ajudar você a justificar o porquê que custa determinada coisa, você vai escolher, dos 3 elementos, você vai escolher no máximo 2. Por exemplo, ou você vai escolher comodidade, aí é mais qualidade e mais segurança, ou economia de tempo, que aí entra a questão da agilidade, ou o preço mais baixo, né? Preço baixo, é preço mais baixo em comparação com produtos e serviços da mesma categoria. Como você vai escolher esses elementos? Você precisa entender qual o comportamento do seu cliente no momento em que você vai fechar a venda e vai fechar que ele vai comprar de você. Então, é uma pessoa que está com pressa? Então, você vai oferecer a sua proposta de valor e agilidade. É uma pessoa que ela está exigindo a máxima qualidade. Então, você vai oferecer comodidade. Não, ela está buscando um preço mais em conta, né? Para essa solução que ela está buscando aqui, ela vai preferir um preço mais baixo. Aí você vai oferecer um preço mais baixo. Porém, se você oferecer agilidade, né, economia de tempo e comodidade mais qualidade, você não oferece preço mais baixo. Se você vai oferecer o preço mais baixo, aí você ou não vai oferecer comodidade ou você não vai oferecer economia de tempo. A depender do caso, você vai oferecer o preço mais baixo, mas de repente com um prazo maior, enfim, ou se for o caso de ingredientes, ou com ingredientes que não sejam de primeira linha, enfim. Então, a gente precisa entender, os 3 juntos não pode. O seu preço vai estar errado e o seu cliente não vai perceber a sua proposta de valor. Combinado? Vamos usar um exemplo aqui prático. Vamos imaginar uma cabeleireira. Então, vamos lá. Se o cliente dessa cabeleireira, ele fecha pela economia de tempo, então o que eu vou oferecer? Agenda, pontualidade, de repente entregar a técnica ali, o produto ou serviço com mais agilidade, então eu vou oferecer isso para a pessoa. Se ela fecha por comodidade, ela está buscando mais segurança, se ela está buscando uma técnica mais aprimorada, enfim, então eu vou oferecer para ela o diagnóstico, né, o resultado que ela vai encontrar comigo, o que é ideal para ela, e além disso eu vou também oferecer para ela a segurança, passar a segurança, informando qual a técnica eu vou utilizar para poder entregar aquele resultado que ela está esperando, certo? Agora, se ela está buscando por preço mais baixo, então possivelmente eu vou oferecer para ela um serviço ou com uma pessoa que já não tenha tanta experiência assim, ou eu vou oferecer produtos, né? Eu vou, nessa técnica que eu vou utilizar, eu vou deixar claro que eu não vou utilizar produtos de primeira linha com uma performance maior, ou às vezes até eu não vou entregar agilidade para ela. Então pode ser que a agenda ela vai ter que chegar por ordem de chegada, ela vai esperar, enfim, certo? Então eu vou entender qual é desses elementos, o que ela está buscando comigo, que é o que eu vou oferecer para ela. E aí é onde eu vou embasar o meu preço. Então, agora chegou a sua vez de fazer o exercício rápido aí. Então, anota aí esses elementos que são importantes para a composição do seu preço. Primeira coisa, você vai anotar quais são os seus custos diretos de produção. Se for o caso, ingrediente, produto que você vai utilizar, enfim, vai colocar. Segunda coisa, você vai colocar o tempo que você vai gastar ou para vender determinada coisa ou para produzir determinada coisa, você vai colocar a quantidade de horas. Terceiro elemento, você vai colocar quanto custa a sua hora.
quanto custa a sua hora. Se você quiser que eu faça um vídeo explicando exatamente como entender quanto custa a sua hora, comenta aqui embaixo que você quer esse vídeo e aí eu faço para você entender direitinho quanto custa a sua hora. Aí depois você vai colocar o seu preço mínimo, né? Seu piso ali, qual é o piso do preço que você vai cobrar. Depois você vai entender como que o seu cliente compra. Ele compra por pressa, por economia de tempo, pela comodidade, ou ele quer o preço mais baixo. Então eu vou decidir. E aí eu vou fazer uma composição, eu vou escolher no máximo 2 desses elementos, ou economia de tempo, ou comodidade, ou preço mais baixo. Eu vou definir se eu vou utilizar 2 desses elementos ou somente um, para eu poder embasar o meu preço. E além disso, eu vou ter a comparação com outros, né, serviços e produtos da mesma categoria para eu entender se eu estou muito acima ou muito abaixo. E se você chegou até aqui, comenta o preço para eu saber que você chegou até essa etapa do vídeo. Segue o canal, continua, dá seu like, compartilha aí com as pessoas que você conhece que estão precisando desse auxílio, né, dessa ajuda. E se você quiser também, eu tenho o meu curso de empreendedorismo, e aí que você encontra o passo a passo detalhadamente. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado. Então, até o próximo vídeo.